Salibão, para que a gente possa entender por que boa parte das empresas desaparecem, vale a pena a gente voltar com um tema que a gente já explorou nos programas, que é justamente trazer para a turma qual é a pergunta mais famosa do mundo dos negócios, Salibão. Pois é, Sandrão, nos nossos workshops e palestras sobre perguntas, que aliás vai vir um livrão bacana sobre isso, né? Já antecipando, dando um spoiler aqui. É o que originou toda essa motivação da gente estudar a capacidade de perguntas, né? Que é em inglês. Eu prefiro em inglês, Sandrão. What business are you in? Né? Porque qual o seu negócio? Né? E essa pergunta, qual é o seu negócio? Talvez em português parece que é uma coisa muito específica, né, Sandro? Qual é o seu segmento de atuação? No português parece que em inglês é... qual é o seu negócio? Estou no negócio de comida, entendeu? Exatamente. Não é isso. Não é isso. Né? O sentido da frase what business are you in é qual é a sua jornada, né? Qual é o seu território? Exatamente. Sandro. Né? Acho que é muito mais amplo. Muito mais amplo. Por isso que em inglês ela... Tem uma abrangência maior. Já vai, né? olha, não é um inglês tão difícil, né? What business are you in? E aconselho que vocês usem isso. Fazendo essa pergunta para vocês, né? Exato, até como metáfora. O autor dessa pergunta é Theodore Levitt. Sim. Nós temos um dos nossos livros, inclusive, a gente faz um capítulo só para o Levitt, né, Salibão? O que não muda quando tudo muda, né? Exatamente. No estudo de caso de gestão da manhã, né? Isso. Não, perdão, que as escolas de negócio não ensinam, né? O que ele não... Hoje eu estava numa conversa com o Thiago Hungria, né? Poxa, grande, que nos acompanha muito. Você comprou o livro Vencendo a Crise, né? Que foi publicado há 40 anos atrás. Falou, parece que o post que você fez do Vencendo a Crise explodiu no seu Instagram. Aliás, se você ainda não acompanha o Salibão no Instagram, @José_Salibineto. Só tem conteúdo de primeiro, o meu também, @Sandro Magaldi. Esse post do Salibão, que é um corte do nosso podcast, bombou, né, Salibão? Bombou, Sandrão. E todo mundo perguntando, né? E aí ele falou, pô, é impressionante, parece que eu tô lendo o livro. Não há dúvida, Salibão. Aí eu cheguei pra ele e falei, né? Ele falou, pô, tem coisas antigas que são boas. Né? Muitas. Aí eu falei pra ele, falou, panela velha que faz comida boa, né? E aí você fica pensando, Paul McCartney, né? Não, mas nossa obra... A gente tem essa sede pelo novo, Sandrão, e a gente esquece, às vezes, de pegar coisas do passado que são essenciais. Se tantas empresas tivessem prestado atenção nesse artigo do Theodore Levitt, elas estariam aqui hoje. Que ano foi publicado esse artigo? 1960, em julho, na edição de julho de 1960 da Harvard Business Review. Eu nasci em 59, há 64 anos 1960, atrás. você vai pesquisar, anota aí, você vai pesquisar miopia em marketing. Você vai lá no Google, miopia em marketing, PDF, em português, você vai receber o artigo completo. Essa é uma leitura. Dá para você só mostrar o seu artigo como tá, Salibão? Só para o pessoal entender o tanto de insight. Põe ele na câmera. Aqui, ó. Olha o tanto de insights aqui, ó, gerados por esse artigo. Né? Só para você ter uma ideia. Aqui, ó. Isso porque não vê a parte de dentro, né? 1960. Nesse artigo, o Theodore Levitt, de novo, o Theodore Levitt, ele é reconhecido como... Ele e o Kotler como os pais do marketing, né, Salibão? Porque o Levitt foi um dos primeiros a falar sobre marketing. Ele foi um professor lendário de Harvard, né, Salibão? Eu trabalhei com ele. Né? Você trabalhou com Trouxe ele? pra cá, isso foi difícil trazer, viu? Você falou que ele é meio genioso, né? Era, mas era um genioso controlado, né? E sofreu de muita dores nas costas, né, Sandrão? Ele faleceu há muito tempo, né, Salibão? Não tanto tempo atrás, mas já há um tempo. Eu trouxe lá nos anos 90 pra cá. Foi um sucesso, ele já estava um cara muito introvertido, e eu lembro que ele falou, eu nunca falei 8 horas, porque era terrível. Se você perguntar hoje, né, a gente que dá palestras pelo Brasil, para a gente conseguir falar 1h30 já é um parto, né, porque todo mundo quer falar de 40 minutos, 50, e nos vários primeiros anos da HSM, a gente dava um seminário de um dia inteiro. Então, você imagina eu chegar na frente de um palestrante, e o cara falou, quanto tempo você quer que eu fale? Eu falei, 8 horas. Ele falou, mas eu nunca falei 8 horas. E aí o que aconteceu? Ele falou, eu não tenho nem material para 8 horas. Eu falei, bom, eu faço o teu material. Eu mergulhei no livro The Marketing Imagination, né?
a imaginação do marketing. Imaginação do marketing. Nós vamos falar sobre ele. ele. Eu fiz o PowerPoint dele, Sandro. Olha que curioso. Aliás, o Levitt tem umas curiosidades, né, Salibão? Ele não era um escritor profícuo, como outros pensadores. Livros, né? De livros. De livros, mas ele escrevia muitos papers. Os artigos. E artigos seminais, como esse, Miopia em Marketing. Além disso, ele se dedicava muito à docência. Sim. E era o editor foi muito tempo editor da Harvard Business Review. Sim. Né? Então ele estava ali no olho do furacão na época que o management começa a surgir com força. Agora, sobre o artigo Miopia em Marketing, fazendo só uma breve introdução para a gente chegar no nosso tema, que é o mais importante de hoje, é porque as empresas, um dos motivos das empresas desaparecerem. Na obra, ou nesse artigo, o Theodore Levitt ele conta a história de como a indústria ferroviária americana, uma das indústrias mais poderosas daquela época. Até hoje tem os Vanderbilt. Até hoje, mas naquela época, né? Era uma coisa impressionante. Porque o meio de transporte básico era o trem. Não só para pessoa física, como jurídica, né? Ele transportava mercadorias e pessoas. Então, essa indústria ferroviária, se você pegar a história do mundo, a história americana, a história inglesa, a própria história brasileira, Barão de Mauá, você vai observar que a indústria ferroviária era uma potência. Ele explica por que a indústria ferroviária, no caso específico americana, que é objeto de estudo dele, mas de todo mundo, perdeu a onda para a indústria automobilística. E o motivo principal, né, Salibão, foi que os líderes do segmento, ou da indústria ferroviária, entenderam que eles estavam no negócio de trens e não no negócio de transporte, que depois virou mobilidade. Mobilidade. Né? E aí ele olhou o seguinte, veio lá os carros chegando e falou, não, isso daí não vai nos afetar. Eu já vi essa história, Salibão. Isso daí não é meu concorrente, não. Isso daí não é meu concorrente. Meu concorrente são as empresas de trem. E não percebeu que o principal concorrente deles é a mudança do comportamento do cliente. E como tal, toda a indústria de mobilidade causou um impacto brutal para a ferroviária. A miopia em marketing, isso é interessante. O termo miopia em marketing do Levitt é essa miopia que levou uma indústria inteira a perder relevância, né, Salibão? Pois é, Sandrão, a gente está vendo agora de novo. De novo? Não podia ser mais atual. De novo, né? A gente vê nas tratativas com as empresas que produzem carros, né? E tratando com elas, né? E você trata com elas, a gente não quer ficar mencionando nomes aqui, mas claramente, né? A gente entra num nível de burocracia que chega a ser assustador. Né? É uma coisa que eu nunca vi na minha vida, né? E aí, da onde vem o comentário do profissional? Nós, da indústria automobilística... Somos muito orientados a controle. Já começou com a palavra ruim. Nós, da indústria automobilística. Os caras não entenderam que nós estamos hoje na indústria da mobilidade. Então, você vê, na mesma semana, o Elon Musk fez um foguete da marcha ré voltar intacto. Ele... lançou o robotáxi, né? O táxi automotivo. Carro automotivo que vê um táxi, enfim. O carro autodirigível. Autodirigível. Um óculos para cegos verem na mesma semana. O robô, ele divulgou o negócio do robô Optimus lá, que vai pro lar. Exatamente. E fora os humanoides todos, né? Na mesma semana. E o pessoal do automobilista está fazendo, assim... passa mais tempo fazendo contrato, analisando contratos e coisa do que... Mas vamos pegar essa fala. 1960, o Theodore Levitt traz essa visão para nós que não poderia ser mais atual do que nunca. As empresas ficam viciadas em orientar sua atuação, ou toda a sua atenção, para o produto que fornecem, em detrimento do comportamento do cliente. Mais uma vez, as empresas ficam viciadas e concentram 100% da sua atuação ou da atenção no produto que produzem ou na sua oferta em detrimento do comportamento do cliente. Uma empresa do setor automobilístico vai concorrer com a IVE da Embraer com o carro autônomo voador, não vai? Acho que esse pessoal, acho que não. Sacou?